Boa tarde, a nossa aula de hoje vai incidir ainda sobre a evolução histórica, como vos tinha dito na última aula, a partir da Paz de Westfália. Isto é, vamos estudar a evolução do direito internacional a partir da Paz de Westfália de 1648. Ora, pela própria data, começa-se a entender que, efetivamente, já a partir do século XV, a formação e o nascimento dos Estados modernos, o que vai gerar, digamos, uma crescente modificação do quadro geopolítico europeu. Para além disso, é também um período em que há um conjunto de modificações sociopolíticas e económicas em toda a Europa, em que o capitalismo se começa a afirmar um novo modelo, um novo modo de produção e um novo modelo social e cultural, o que vai gerar, obviamente, algumas questões muito delicadas a nível europeu. Ora, o nascimento dos Estados da Europa implica a ideia da soberania e da separação do poder temporal do poder espiritual, já tínhamos falado, o que efetivamente é um processo em grande desenvolvimento que causa grandes perturbações no seio da Igreja, com os grandes cismas do Ocidente, que já sabemos que é entre 1348 e 1417, já antecipado também do grande cisma do Oriente entre 888 e 1030, 1053. Portanto, tudo isto gera divisões muito profundas no seio do cristianismo, dando origem à formação de várias correntes cristãs, além do catolicismo, luteranismo, o anglicanismo, com efeitos pertinentes nas relações interestatais. Ora, o século XVI vai ser marcado pela divisão da Europa, numa Europa protestante e numa Europa católica, de que vai resultar, em virtude dos interesses comerciais e económicos vários, vai resultar conflitos decorrentes, conflitos de cariz religioso, mas que têm na sua base, digamos, as lutas, os conflitos de interesses comerciais e económicos, de conquista de mercados, de ocupação de territórios, etc., que vai gerar conflitos bélicos de grande escala que opõem a França à Casa da Áustria, por exemplo, a Inglaterra à Espanha, a França e os Países Baixos, os Países Baixos e a Espanha. Mas o importante é que, de facto, tudo isto gera aquilo que ficou conhecido pela Guerra dos 30 anos, cuja paz vai ser imposta ou vai ser consagrada pelo Tratado de Westfália de 1648. Ora, este tratado vai consagrar a coexistência pacífica entre países protestantes e países católicos e, consequentemente, vai permitir o certo princípio, vai construir, digamos, com base no qual se constrói o certo princípio do equilíbrio europeu. Ora, é evidente que esse princípio de equilíbrio europeu é importante por várias razões, nomeadamente porque dele vai resultar vários tratados de paz, nomeadamente na Europa Ocidental Cristã, que ainda se lutava fortemente contra os muçulmanos na Europa Central, o problema da importância do Império Otomano. Tudo isto leva a que a Paz de Westfália, enfim, que a partir da Paz de Westfália se consagre um novo conceito de equilíbrio europeu e seja reconhecido como a Carta Constitucional da Europa, digamos, isto é, o Corpus Iuris Europeu, que vai dar origem a um novo período de estabilidade dentro da Europa. Por outro lado, as descobertas que já tinham sido inauguradas na épocas anteriores, vai gerar também um conjunto de problemas de grande relevância, porque, em primeiro lugar, porque mundializa as relações internacionais, porque novos países vão ser descobertos novos povos, vão ser encontrados novos povos, vai haver uma relação entre as potências europeias e certas potências europeias, como Portugal, França, Holanda, Reino Unido e Espanha, que vão entrar em contato com esses novos povos e desse contato vai resultar, obviamente, uma grande evolução, um grande conhecimento recíproco, evolução científica, económica, cultural, etc. Ora, mas para esse contacto é preciso uma via de comunicação. Essa via de comunicação é o mar, é o Atlântico. O Atlântico é, de facto, a grande autoestrada das descobertas, mas também é um centro de disputas e vai ocasionar, digamos, vai ser palco
de grandes disputas pelo domínio do mundo, o que também vai permitir que nessa guerra para a conquista e domínio geoestratégico do mundo, isto é, para o estabelecimento de zonas de influência entre países, Portugal e Espanha vão fazer os céus tratados que dividem o mundo pela zona, pela latitude, o tratado de Alcáçovas de 1497 e pela longitude o tratado de Tordesilhas de 1494. Isto é, como podem ver, esses tratados, portanto, todo esse conjunto de fenómenos que geram, digamos, novas conquistas territoriais, são esses fenómenos que vão dar origem àqueles conflitos comerciais, económicos e de ocupação territorial que produzem exatamente essa necessidade de encontrar um sistema de equilíbrio europeu. Mas também esses conflitos vão gerar, a partir da página de Westfália, como veremos, a necessidade de uma teoria de ocupação efetiva, como iremos ver mais à frente, vai dar origem a essa teoria, a necessidade dessa ocupação efetiva e também a necessidade de o Papa reconhecer, digamos, a ocupação de territórios, como acontece com Alexandre VI, com a bula Intercetera de 1493. Portanto, é no desenvolvimento desse fenómeno, digamos, no século XV e XVI, que leva, de facto, a toda essa problemática de que vai originar, digamos, esses cismas, esses conflitos dentro da Igreja Católica, essa divisão entre protestantes e católicos, esses conflitos militares e bélicos pela conquista territorial, digamos, encapotados ou pelo menos justificados por questões de ordem religiosa, e que vamos encontrar, de facto, uma nova ordenação, digamos, do mundo com a Paz de Westfália, ou melhor, uma nova concepção das relações internacionais que a Paz de Westfália vai trazer. É claro que não podemos, de passagem, deixar de assinalar que todo esse problema das descobertas e da importância que tiveram na Europa Ocidental e nos países europeus também gera esse contato com os povos locais dos países que vão ser ocupados pelas potências europeias, leva a que alguns teólogos europeus, nomeadamente portugueses e espanhóis, como Bartolomeu de las Casas e Padre António Vieira, tenham teorizado de certo modo, através de uma crítica radical ao modo como os ameríndios eram tratados, especialmente os ameríndios eram tratados, tenham propugnado, digamos, pelo respeito pela dignidade da pessoa, de certo modo, e tenham criticado o tráfico e a exploração dos seres humanos de uma forma muito, muito dura, dando origem, de facto, às primícias daquilo que viria a ser mais tarde considerado, digamos, os direitos humanos. Ora, entre a Paz de Westfália até o Congresso de Viena, 1815, a Europa também sofre um conjunto de modificações. Não vamos aqui descrevê-las todas, porque não é o local próprio, mas, em especial a partir da Revolução Inglesa do século XVII, as ideias liberais que vão começando a fluir nessa revolução, vai gerar, digamos, um conjunto de conflitos e vai provocar alterações de hegemonia. A Espanha perde e a Casa da Áustria perde a sua hegemonia para a França, que por sua vez vai perder em 1713, com a paz de Utrecht, vai perder a favor da Inglaterra. Mais tarde, a paz de Estrade, de 1721, vai permitir também que a Rússia assuma alguma preeminência no quadro das relações europeias. Portanto, tudo isto vai gerar um problema complicado de legitimidade monárquica e de legitimidade popular, porque o mundo está a avançar no sentido da afirmação de um capitalismo, um novo sistema de produção, um novo sistema que é o capitalista, com os ideais liberais que se vão impondo, e portanto a ideia da legitimidade começa a aparecer, já não como legitimidade monárquica, mas sim como legitimidade popular, e portanto tudo isto está no quadro da ideia de um Estado Nacional que se vai impondo e vai se assumindo como o detentor do monopólio das relações internacionais. E portanto, nessa perspectiva, torna-se necessário, digamos, encontrar mecanismos de equilíbrio, porque a Europa sofre grandes convulsões, nomeadamente aquela que vai decorrer a partir de 1789 da Revolução Francesa. Bom, é portanto a partir entre a paz de Utrecht
de 1713 e a Revolução Francesa de 1789, há de facto aqui um conjunto de situações políticas, militares, sociais, etc., situações de convulsão dessas dimensões sociais que vão gerar, digamos, a necessidade de um congresso, o Congresso Verde de 1815, 1415 mais concretamente, e que vai resultar, digamos, a alteração dos limites territoriais de vários países, o princípio do status quo ante a Revolução Francesa, isto é, um princípio de equilíbrio de forças, mas com a dominância das forças conservadoras da Europa. Portanto, o Congresso de Viena é importante porque repõe, digamos, de certo modo, esse equilíbrio, esse status quo europeu ante a Revolução Francesa, o que significa que o princípio da legitimidade monárquica tende a ser dominante de novo, embora, obviamente, acabe por não ser dominante durante muito tempo, porque a evolução das coisas vai levar exatamente a uma ruptura uma não subsistência desse tipo de legitimidade. Ora, é claro que nesse período também a necessidade de uma diplomacia ativa para evitar os conflitos político-militares e para resolver pacificamente os conflitos leva a que no Congresso de 1915 se estabeleçam, por exemplo, as regras sobre a hierarquia e a categoria dos representantes diplomáticos, exatamente porque cada país, com essa perda de hegemonia de uns a favor dos outros, sentia importante e, portanto, era necessário que os seus representantes tivessem, digamos, um estatuto capaz de refletir a posição, a força política ou militar, e económica, e social e cultural de cada país naquele momento, e, portanto, a hierarquia e a categoria dos representantes diplomáticos passa a ser, de facto, uma preocupação que o Congresso, para efeitos de honras e precedência, o Congresso vai estabelecer. O Congresso também vai estabelecer o princípio da livre navegação fluvial, porque era importante a ocupação dos rios e a navegabilidade dos rios, devido ao comércio internacional, quer na Europa, quer na África, e nos rios africanos, de grande importância, como o Congo, aqui na Europa o Reno e o Danúbio. Portanto, era importantíssimo para a navegação fluvial e, portanto, também se estabelece a livre navegação fluvial, estabelecendo um regime jurídico dos grandes rios europeus e dos grandes rios africanos. Também as ideias liberais, a nova concepção do respeito pela pessoa humana começa a emergir, leva a uma crítica contra a escravatura e, portanto, implica a supressão do tráfico de escravos. Por ser contrário à moral e aos bons costumes internacionais, à humanidade e à justiça. Portanto, esta é a Europa que até o século XIX nós vamos encontrar, uma Europa que tende a uma estabilidade insegura, é certo, mas que tende, digamos, a estabilizar-se. É claro que no século XIX voltam-se novos problemas europeus, decorrentes, digamos, de perturbações nas relações coloniais, nomeadamente o problema até da própria ocupação efetiva, dos interesses coloniais das potências mais ricas e mais poderosas da Europa, e, portanto, entre o Congresso de Viena e a Primeira Guerra Mundial há também um conjunto de modificações que nós não vamos aqui entrar em pormenor, mas que leva a que os conflitos entre as potências europeias vai gerar a necessidade de encontrar também novos critérios para a resolução dos problemas. E é então que o czar da Rússia, o czar Alexandre I, vai propor em 1815 a formação da Santa Aliança. Mais ou menos uma nova Europa conservadora quer emergir. E a Santa Aliança, criada após esse congresso de 1815, vai permitir que as grandes potências como a Rússia, a Áustria, a Prússia, se juntam. Mais tarde aparece a França e a Inglaterra, e criam, digamos, uma pentarquia internacional que passa a governar, digamos, que decide todas as questões internacionais, portanto passa a governar o mundo. É curioso que essa ideia da pentarquia vai subsistir a partir daí, porque poderão ver que nas das nações há 5 grandes potências que têm um assento permanente, e na ONU, nas Nações Unidas, também continuamos a ter uma pentarquia das 5 grandes potências que tem um assento permanente no Conselho de Segurança para decidir as grandes questões do mundo. Portanto, a Santa Aliança procura
assegurar, digamos, alguma paz, mas de qualquer modo o desenvolvimento do capitalismo, os interesses dos países, vai gerar novos conflitos e vai fazer desaparecer a Santa Aliança. Basta lembrar que a Itália, influenciada pelas ideias nacionalistas, começa a sua unificação, com Manzini, Garibaldi, Cavour. A Alemanha, também influenciada pelas mesmas ideias, acaba por criar Zollverein, com as ideias de Bismarck, criando a Deutsche Reich em 1800 e poucos, não é? 1870, perdão, e portanto todas essas novas configurações geográficas e geopolíticas e ao nacionalismo dominante também na época, o nacionalismo e o estatismo dominante, vão permitir, digamos, uma nova configuração da Europa que vai gerar, digamos, novos conflitos, porque enquanto alguns se unem das 332 pequenos estados alemães que se vão juntar e que vão dar origem a Zollverein alemã e a Deutsche Reich, a unificação italiana, digamos, é acompanhada por outras desagregações, como acontece com a Bélgica, que em 30 se separa dos países, 1830, que se separa dos Países Baixos, com a Grécia, que assume por toda a sua independência, o Império Otomano, que vai se desagregar com o fim da Primeira Guerra Mundial, mas que começa, digamos, o seu declínio a partir do século XIX, os finais do século XIX, e portanto tudo isto vai gerar um novo congresso, o Congresso de Viena de 1890, 1800 perdão, o Congresso de Viena de 1885, e portanto que vai procurar resolver algumas questões. Algumas questões importantes porque até 1885 o que vamos verificar é a emergência de novos sujeitos de direito internacional. Já vimos que no final do século XVIII, 1700 e tal, aparece os Estados Unidos da América no conflito com a Inglaterra, que gera até um conflito entre a França e a Inglaterra, porque a França reconhece os Estados Unidos 2 anos depois da sua independência, mas depois aparece no continente americano a independência de Cuba, de Panamá, do Brasil e de outros Estados americanos. A colonização africana leva uma partilha africana de rugby esquadro em conferências internacionais. Portanto, isto tudo gera um mundo novo que se vai criando, até e que vai criando, vai conflituando pelos interesses económicos e geoestratégicos, que acaba por dar origem à Segunda Guerra Mundial. Porque é óbvio que nesse período de tempo o que vamos encontrar é a consolidação de novos limites territoriais, que vão considerados por muito tempo, uma tendência também para a humanização da guerra, porque os conflitos são muito intensos e tornava-se necessário humanizar, o que é realçado pela Conferência da Haia de 1897-1907, perdão, que vai gerar, digamos, os primeiros textos da primeira codificação do direito humanitário, a criação de tribunais de arbitragem, o desenvolvimento e aperfeiçoamento do direito marítimo, tudo isto ocupa, digamos, esse espaço, emerge nesse período de tempo que vai entre a Paz de Westfália e a Primeira Guerra Mundial. É claro que com a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1919, o que vai acontecer é que efetivamente o mundo vai sofrer uma grande mutação. Aliás, há um outro fator que é preciso ter em conta, que contribui decisivamente para a evolução do direito internacional, que é a evolução científico-tecnológica, que decorre desde o Renascimento até os princípios do século XX, uma evolução crescente que vai potenciar a navegação marítima, por exemplo, que vai permitir os estudos científicos nas várias áreas do conhecimento, nomeadamente aquelas que resultam do contato com os outros povos, vai até, do seu ponto de vista científico, dar as primeiras uniões, os embriões das organizações internacionais, com a criação da União Telegráfica Internacional e da União Postal também Internacional em 1878, nos finais do século XIX. Ora, a Primeira Guerra vai dar origem a uma primeira organização de caráter universal com vocação para criar a paz, que é exatamente o Sociedade das Nações. Ou seja, aquele conceito europeu que foi sendo conseguido através de um regime a que se ficou conhecido por teoria como o regime da paz armada,
acaba por desmoronar-se, enfim, dá origem à Primeira Guerra Mundial, e fim da Primeira Guerra Mundial é evidente que é necessário repensar todo o quadro europeu, problemas novos são suscitados, porque o problema da restauração da paz, a definição de uma nova ordem mundial ou internacional torna-se importante, só que agora há mais sujeitos de direito internacional, mais Estados que terão de participar, digamos, nessa tarefa, porque muitos Estados se tornam independentes e, portanto, querem participar nessa definição da ordem mundial. Mas a grande conquista, digamos, que a humanidade faz nessa altura é a criação de uma organização de caráter universal, tendente a criar, a assegurar a paz e a segurança internacional. Porque repare-se que nesse período há novas composições que resultaram também, ou resultado da Primeira Guerra, ou deram causa à Primeira Guerra, como por exemplo os novos Estados que aparecem, a Jugoslávia, a Roménia, a Hungria, a Áustria, a Tchecoslováquia, que são Estados independentes, que saem do Império Austro-Húngaro, depois o desaparecimento do Império Otomano no final da Primeira Guerra. Portanto, tudo isto gera essa necessidade. É claro que aqui vamos criar a Sociedade das Nações e o primeiro Tribunal de Caráter Universal também de Justiça Internacional, que com sede em Haia, que tem como objetivo encontrar as soluções jurídicas e pacíficas nos conflitos entre os Estados. Tudo isto, a Sociedade das Nações resulta do Tratado de Versailles, Tratado de Paris de 1919, só que a criação da Sociedade das Nações tem um problema, é que os Estados Unidos não entram, não ratificam o tratado, portanto o Estado norte-americano numa atitude de isolacionismo continental, na expressão de Verdross, acaba por se afastar do tratado, recusando a sua ratificação. Por outro lado, também a Rússia 17, que tinha criado o Estado Soviético, através da Revolução Soviética, a Revolução Russa, dirigida por Lenin, acaba por não ser admitido nesse tratado, e portanto não entra na Sociedade das Nações. E por outro lado, portanto, o que vai acontecer é que tudo isto gera de facto uma situação delicada a nível das relações internacionais e que não permite uma boa sustentabilidade da Sociedade das Nações, que acaba por se sobrar passado algum tempo, porque não consegue, digamos, aguentar a evolução do mundo, embora tenha tido um papel importante nos poucos anos da sua existência. 19 até 31, portanto, mais ou menos o período de tempo que a Sociedade das Nações subsiste, exerce um papel importante, evitando executando alguns tratados de paz, elaborando outros tratados de paz, tentando fazer, digamos, tentando evitar alguns conflitos, resolvendo alguns conflitos internacionais, como por exemplo os acordos do CAR de 1925, o Pacto de Renúncia Geral à Guerra de 1928. Portanto, tudo isto são tarefas importantes que a Sociedade das Nações vai resolvendo, procurando intervir em conflitos armados para resolver pacificamente, como o da China e o Japão em 31, a Itália e a Etiópia em 35 e 36. Portanto, tenta-se aí, digamos, ou melhor, perdão, não consegue resolver esses conflitos, mas tenta resolvê-los, mas sem sucesso. E sem sucesso porque a própria estrutura orgânica das Sociedade das Nações surge deficientemente. Primeiro porque se pretendia que todas as deliberações fossem tomadas por unanimidade, o que era difícil naquelas circunstâncias. Por outro lado, porque a Sociedade das Nações pretendia também encontrar um modelo de colaboração, ou melhor, de funcionamento que era difícil para uma sociedade daquela natureza e naquela altura, e portanto esses princípios acabam por não permitir que a Sociedade das Nações tenha o sucesso que se pensou que poderia ter, e acaba por levar a que se sobre, passado alguns anos após a sua
a sua criação. Ora, entretanto, desaparecem as nações, temos a Segunda Guerra Mundial. Já sabemos que, enfim, vários fatores, como a crise económica mundial dessa época, por exemplo, como a crise de 29, os grandes problemas com a Alemanha, que efetivamente a Alemanha acaba por ressurgir como uma potência europeia forte, militarmente armada e que não aceita, digamos, as condições do Tratado de Versailles, que se sente humilhada com este tratado, e temos, de facto, a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as potências aliadas vencedoras entendem, após a Segunda Guerra Mundial, que é preciso rever todo o sistema. É preciso criar um novo organismo internacional capaz de conter, digamos, as ameaças à paz e evitar os conflitos armados. E, portanto, neste quadro, ainda no decurso da guerra e logo após a guerra, as 5 grandes potências da época, a Rússia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, o Reino Unido e a França, o Reino Unido e a França, e mais tarde, e depois a China, vão arquitetar todo um sistema mundial capaz, um sistema organizacional mundial capaz de resolver os problemas da guerra. Ora, até a criação das Nações Unidas, vamos verificar que a 25 de Abril de 1949, perdão, sim, até a criação vamos encontrar, digamos, um conjunto de acordos internacionais que têm em vista exatamente procurar assegurar a paz e as seguranças internacionais. Temos, por exemplo, acordos como a Declaração de Moscou de 41, depois temos a Carta do Atlântico de 41 também, a Declaração das Nações Unidas de 42, não 49, como tinha pensado, como tinha dito há bocado, a Declaração Interaliada de Londres de 43, enfim, um conjunto de declarações que, terminada a guerra, permitem que o texto da Carta do Atlântico, que vai servir de base a esses países para que à volta de um ideal comum consigam construir uma nova organização e que lhes permite reunir numa conferência em Dumbarton Oaks em 21 de agosto a 28 de setembro de 1944 e aí discutem a criação dessa nova organização para a segurança mundial, para a segurança coletiva, se quisermos. Não é? Por outro lado, também discutem as esferas de influência desses países, debatem o problema do veto, o problema também do voto. Tudo isto é debatido nessas conferências e que leva a que se reúnem em São Francisco, na Califórnia, para criarem em 25 de Abril, entre 25 de Abril e 26 de Setembro, os 5 grandes decidem criar a Organização das Nações Unidas e com ele criar as Nações Unidas com base num duplo princípio: o princípio democrático, que permite que cada país tenha um voto, e o princípio hegemónico, que reserva às 5 grandes potências o predomínio das relações internacionais e das decisões em matéria de relações internacionais. Portanto, essa evolução dá-se, cria-se a Sociedade das Nações, a Organização das Nações Unidas, que é de facto uma organização que consegue, nos últimos 60 e poucos anos, assegurar a paz mundial, resolver grandes problemas de segurança coletiva, mas é evidente que a sua estrutura, a sua organização, que vocês irão estudar já a partir da próxima semana, nas aulas teórico-práticas, vão verificar que, de facto, o modelo que essa organização se apresenta, aliás, decorrendo um debate entre as ideias universalistas e regionalistas, acaba por criar a organização e um conjunto de organizações satélites que lhes vai permitir, e organizações satélites e de organizações regionais, e a abertura para a criação de organizações regionais, vai permitir que, de facto, na colaboração, na articulação dessas várias entidades, ou lutem consigo, de facto, manter a paz e a segurança internacional. Por outro lado, também se cria, juntamente com a Organização das Nações Unidas,
cria-se, obviamente, o Tribunal Internacional de Justiça, que no fundo substitui o Tribunal de Justiça Internacional da época das Sociedade das Nações, e que vai permitir também uma outra dimensão da resolução pacífica dos conflitos entre os Estados através da análise e das decisões jurisdicionais sobre essa matéria que os Estados se comprometem a aceitar. Entre a Segunda Guerra Mundial e a atualidade, portanto, fim da guerra, é evidente que novos problemas se colocam. A ONU, obviamente, vai exercer um papel importante, mas surge a Guerra Fria. A Guerra Fria opõe duas grandes potências, os Estados Unidos da América, que polariza as potências ocidentais, em especial depois do Plano Marshall, e a Rússia, através de um socialismo marxista que vai polarizar um conjunto de outros países, e depois a China que, saindo da esfera de influência russa, através de uma nova ideologia maoísta, começa a fazer o seu caminho também para se impor como uma grande potência. Ora, exatamente para evitar conflitos militares entre essas duas grandes superpotências, Estados Unidos e a Rússia, cria-se também a teoria da coexistência pacífica, que vai permitir uma paz musculada, assente toda ela no aumento crescente do arsenal nuclear de ambos, e o arsenal bélico e nuclear das grandes potências. Ou seja, em última análise, coloca-se agora aquilo que os teóricos das relações internacionais definiam como o dilema da segurança. Cada país, ao se armar, potencia, ou melhor, estimula o outro a armar-se ainda mais, e quando o outro se arma mais, o primeiro torna a armar-se e gera-se, digamos, uma corrida ao armamento cujo fim é atingido nos anos 80 com a queda do regime soviético, culmina com a queda do regime soviético e o desenvolvimento da União Soviética. Ora, por outro lado, também, depois da Segunda Guerra Mundial, o fenómeno da descolonização também aumenta, isto é, vários países que estavam sob domínio colonial, em África, na Ásia, especialmente em África, começam a libertar-se e, portanto, a tornarem-se países independentes. O que significa que esses países passam a ter um papel preponderante como sujeitos de direito internacional e passam a participar nas instâncias regionais ou universais na definição dos problemas do mundo, embora muitas vezes limitado. E o mundo passa a ser dividido entre as grandes dimensões, os países desenvolvidos, os países semi-desenvolvidos, os países em vias de desenvolvimento e os subdesenvolvidos, ou terceiro mundo. Esses países do terceiro mundo criam, digamos, uma corrente de países não alinhados que tentava fugir às influências do Ocidente e da União Soviética, mas cedo acabam por os não alinhados por se alinharem factualmente ou oficiosamente com uma das outras potências, criando, digamos, novos desequilíbrios ou novos equilíbrios, ou reajustando os equilíbrios mundiais. Ora, o importante aqui dizer é que com a Segunda Guerra Mundial também há um conjunto de situações regionalistas que eu vos dizia que são importantes para a manutenção da paz. Ou seja, a evolução, a ideia do regionalismo foi discutida ainda quando discutia o problema da Carta das Nações Unidas, se valia a pena criar um outro organismo de vocação universal ou seria melhor criar vários organismos regionais para manter a paz. O sistema, a primeira tese vence organismos universais, mas a segunda tese não perde porque os universalistas também entendem a importância do regionalismo. E é isso que vai dar origem a um regionalismo, desde o regionalismo europeu, com a criação de várias organizações regionais europeias, a União da Europa Ocidental, por exemplo, o Conselho da Europa, criado em Londres em 1949, que tem um papel importantíssimo na consagração dos direitos humanos e no respeito à pessoa humana, e depois também a Comunidade Económica Europeia, que nasce nos anos 50 e 51 com o carvão e o aço, com as comunidades de carvão e o aço criadas em 51, a Comunidade Económica Europeia é criada mais tarde. Depois a União Africana, criada também em África. Depois na América Latina, no continente americano, cria-se uma União
dos Estados americanos. Portanto, tudo isto gera um conjunto de organismos regionais que vão ajudar ao desenvolvimento, à paz e segurança internacionais. Mas é preciso nunca esquecer que também o desenvolvimento tecnológico, científico-tecnológico, continua a ter um papel preponderante e importante na evolução do direito internacional, porque vai permitir não só uma maior interdependência entre os países, como disponibiliza meios bélicos capazes de servir à humanidade, quer dizer, conhecimentos científicos e aplicação técnica desses conhecimentos em armamento capaz de servir à humanidade, ao mesmo tempo também que permite a criação de instrumentos que favorecem também grandemente a humanidade nos mais diversos níveis científicos, sanitários, sociais, etc., como, por exemplo, como os computadores, a internet, os grandes aparelhos que são utilizados a nível da saúde, por exemplo, todo o desenvolvimento científico-tecnológico, as naves espaciais, os aviões, o aperfeiçoamento dos aviões através desse desenvolvimento, tudo isto gera, de facto, um enorme impulso nas relações entre os Estados, um enorme bem-estar da humanidade, digamos assim, e também vai permitir uma interdependência cada vez mais imbricada, mais forte entre os Estados, gerando também um comércio internacional muito ativo dos materiais tecnológicos que vão sendo colocados à disposição do consumidor mundial para o seu bem-estar, que vai gerar, de facto, a necessidade de novas regras e vai impulsionar grandemente o direito internacional para além de permitir, digamos, uma aproximação entre as pessoas. Portanto, podemos dizer que nesse desenvolvimento histórico do direito internacional, que dá origem desde os primeiros tratados internacionais sobre a paz, o modo escrito, estamos a falar do El Armana, o primeiro tratado que teve o rei Messilino como 4.000 anos antes de Cristo como árbitro, até, digamos, aos últimos tratados mais sofisticados, sob o ponto de vista de desarmamento nuclear, por exemplo, ou de comércio internacional, etc., podemos dizer que tudo isto, nesse ponto de vista de evolução, que passa pela consagração do direito marítimo, do direito internacional diplomático, o direito internacional consular, o direito do mar, tudo isto é fruto de uma interação entre conflitos bélicos, relações económico-culturais e desenvolvimento científico-tecnológico. Portanto, esses três fatores são fundamentais para projetar o desenvolvimento do direito internacional e das relações internacionais entre os Estados e os povos, que gera também conflitos bélicos e relações económico-culturais que produzem novos sujeitos de direito internacional, agregando nações num único Estado ou desagregando nações através de um fenómeno nacionalismo cada vez mais radical nos tempos que correm, e portanto vamos encontrar que esses fatores interligados são de facto aqueles que impulsionam e que podíamos reduzir talvez a dois grandes fatores, o político e económico e o cultural tecnológico, cultural científico e tecnológico. Portanto, são os dois grandes polos de avanço do direito internacional. Portanto, essa visão histórica, essa visão de evolução histórica do direito internacional, que embora breve nos permite compreender que o direito internacional nasce, digamos, como se dizia no início, com as relações entre as comunidades humanas com poder de autodeterminação e se desenvolve à medida que desenvolve acompanhando o desenvolvimento dessas comunidades, as modificações que elas sofrem ao longo do seu percurso histórico, gerados pelos conflitos bélicos, pelas relações económico-culturais e pelo desenvolvimento dos conhecimentos científicos e tecnológicos, tudo isto vai-nos dar a ideia de como é que os tratados, hoje, mais dominantemente os tratados, o costume internacional primeiro e os tratados agora, vão refletindo nas suas regras e princípios, vão refletindo esse desenvolvimento do direito internacional. Por hoje ficamos por aqui e na próxima aula estudaremos a evolução das correntes doutrinais, isto é, quais são as correntes doutrinais que ao longo também desse percurso foram acompanhando, digamos, esse percurso e teorizando esse percurso, sendo certo que vamos centrar a nossa atenção nas mais recentes, que são aquelas que determinam a configuração atual do direito internacional.
E, portanto, são essas que nós teremos de analisar e de estudar com mais pormenor. Portanto, boa tarde e até à próxima aula.